Jesus disse: tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes, e será assim convosco. Essas palavras de Cristo não são apenas uma promessa, mas uma chave espiritual que a maioria das pessoas ignora. E agora eu quero que você entenda. Ele não estava falando de uma oração feita apenas de joelhos com súplica e desespero. Ele estava te ensinando algo muito maior. Ele estava revelando uma forma de orar que poucos compreendem. A oração que declara, acredita e age como se já fosse realidade. Uma oração viva, criadora. Agora, preste muita atenção em mim, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua forma de conversar com Deus e principalmente de criar a sua própria realidade. A Bíblia chama isso de fé sem duvidar, e Napoleon Hill chamou de autossugestão. Quando essas duas linguagens se unem, a sabedoria divina e o domínio mental, nasce o segredo que poucos têm coragem de aplicar: a oração criadora. Napoleon Hill percebeu que os homens mais bem-sucedidos do mundo tinham esse mesmo padrão. Oravam ou afirmavam seus desejos todos os dias, com tanta fé, clareza e repetição, que seus cérebros começavam a agir como se aquilo já fosse verdade. E sabe o que acontecia? A realidade respondia, porque Deus se agrada da fé, porque o mundo visível responde ao invisível, e o invisível só obedece à mente que crê. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já orou e terminou inseguro, em dúvida, achando que Deus não ouviu? Quantas vezes você falou com Ele com o coração ansioso e não com o espírito convicto? Essa é a oração que não cria, é a que trava. Mas hoje você vai aprender um novo jeito de orar. Você vai aprender a chamar. Você vai aprender a orar de um jeito que alinha o seu espírito com aquilo que Deus já desejou para você. E nos próximos minutos eu vou te conduzir por esse caminho. Está pronto para transformar a sua vida com o poder da fé que declara? Então fique comigo. Antes de continuar, escute isso com atenção. No final deste vídeo, eu vou te revelar a oração secreta. Uma oração pouco conhecida, mas que carrega um poder transformador. Será uma declaração mental, que reprograma seu subconsciente, alinha sua fé com a ação e desperta forças invisíveis ao seu redor. Mas para que a oração funcione, você precisa entender uma coisa muito importante, que poucos sabem. Orar, meus amigos, não é apenas se ajoelhar e esperar tudo cair do céu sem sair do lugar. Orar é um ato constante, diário e mental. É uma conversa com Deus travada dentro da própria consciência, uma declaração interna, moldada por palavras repetidas com fé, emoção e direção. E Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, uma oração mental, poderosa e estruturada. Preste atenção no que ele fazia. Hill escrevia suas metas com detalhes, não apenas o que queria, mas quando, como e por quê. E todos os dias, pela manhã e antes de dormir, ele lia essas metas em voz alta, como uma declaração de fé. Ele repetia: eu já tenho, eu estou recebendo, mesmo que ainda não houvesse sinal nenhum no mundo físico. E sabe o que ele dizia? Com o tempo, minha mente começará a acreditar. E quando ela acreditar, a realidade obedecerá. Isso não é mágica, é princípio. É fé ativa, é mentalidade em alinhamento com o Espírito. Hill entendeu algo que Jesus já havia ensinado. Se creres, verás a glória de Deus. A ordem aqui não é ver para crer, é crer para ver. E o método de Hill nada mais era do que um modelo aplicado desse versículo. Ele sabia que o subconsciente, o lugar onde habita a sua fé mais profunda, é reprogramado por repetição, emoção e convicção. E se você repete com intensidade e foco algo todos os dias, aquilo se transforma em crença. E crenças constroem comportamentos. E comportamentos constroem destinos. Agora eu te pergunto, o que você tem repetido todos os dias? Pensamentos de dúvida ou declarações de fé? Você tem acordado dizendo: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou próspero? Ou tem começado o dia com medo, cansaço e reclamação? Porque a sua mente é solo fértil. E a oração mental é a semente. Hill entendeu que orar não é apenas um ato religioso, é um treinamento diário da fé. É conduzir a mente até que ela se submeta ao Espírito. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer natural. E se a verdadeira oração, aquela que transforma a sua realidade, fosse uma atitude contínua da sua mente, uma forma silenciosa e constante de se alinhar com Deus a cada pensamento, a cada decisão, a cada instante. É exatamente isso que Napoleon Hill entendeu. E é isso que Jesus vivia. Hill dizia que os pensamentos são orações invisíveis,
e que todo pensamento repetido com emoção e fé se transforma em um pedido espiritual. Mesmo que você nunca diga amém, ou seja, você está orando o tempo todo com o que você pensa, sente, imagina e acredita. A sua mente é um altar, e esse altar está sempre aceso. Mas aqui está o segredo. O que você está oferecendo nesse altar? Fé ou dúvida? Esperança ou medo? Gratidão ou reclamação? Agora preste muita atenção em mim. Orar de verdade não é só falar com Deus. É honrar os talentos que Ele te deu. É usar o dom que você recebeu. É multiplicar aquilo que foi confiado a você. Porque quando você desperdiça sua inteligência, sua criatividade, sua força, seu tempo, você está rejeitando a oração mais poderosa que existe, a vida que Deus te entregou para administrar. E não há oração mais verdadeira do que viver com excelência aquilo que foi semeado dentro de você. Você pode passar o dia inteiro falando com Deus, mesmo sem abrir a boca. Quando você acorda e decide agradecer antes de reclamar, você já orou. Quando você olha para um problema e escolhe confiar em vez de se desesperar, você já orou. Quando você mentaliza seu propósito com clareza e age com fé, você está orando. Porque oração verdadeira não é apenas uma conversa, é um estado de espírito. É um posicionamento interior que diz: eu estou alinhado com o que Deus quer fazer através de mim. Napoleon Hill fazia isso diariamente. Ele colocava a mente para trabalhar como servo da fé. Ele pensava, declarava, repetia, visualizava, sentia. E fazia isso não como um ritual, mas como um estilo de vida. Sua mente se tornava um altar permanente, onde o sacrifício era a dúvida e a oferta era a convicção. E quanto mais ele orava com a mente, mais sua realidade se transformava. Jesus também ensinou isso com o exemplo. Ele se retirava para orar, sim, mas ele também vivia orando em silêncio. Quando multiplicava pães, quando acalmava o mar, quando curava, era o espírito dele que já estava em total alinhamento com o Pai. E por isso, ele apenas dizia: levanta-te e anda. Isso é oração contínua. Isso é autoridade espiritual que nasce de uma mente treinada, focada e cheia de fé. Agora eu te pergunto, como está o altar da sua mente? O que você tem queimado ali todos os dias? Lembre-se, sua mente está orando com ou sem sua permissão. E se você aprender a transformar cada pensamento em uma oração intencional, a sua vida inteira se torna sagrada. E o céu começa a agir mesmo quando você está em silêncio. Agora eu quero te ensinar algo que pode transformar sua forma de viver a fé. Porque muita gente acredita que fé é sentir algo forte, ou fazer uma grande oração, ou esperar que Deus resolva tudo. Mas não é assim que funciona. A fé que move montanhas começa com ações pequenas, repetidas, intencionais. E a maioria das pessoas nunca vê milagre nenhum, porque nunca age como quem crê. Preste atenção em mim agora. Se você quer ativar a oração que cria sua realidade, você precisa transformar a fé em rotina concreta. Quer ver como? Aqui vai um exemplo claro. Acordou? Primeira coisa, agradeça. Não mexa no celular antes de dizer: obrigado, Deus, por mais um dia. Isso já é oração. 5 minutos por dia, feche os olhos e declare em voz alta quem você está se tornando. Diga: eu sou guiado por Deus. Eu sou forte. Eu sou próspero. Eu sou solução para o mundo. Isso alinha sua mente com o céu. E para fortalecer isso, escreva nos comentários uma dessas declarações. Escreva com fé. Porque quando você escreve, você grava. E quando declara publicamente, você firma no Espírito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem um sonho? Então escreva ele, em detalhe, e leia isso todo dia, como se já fosse real. Hill fazia isso. Isso é fé em forma de prática. Antes de dormir, feche os olhos e visualize seu dia ideal. Sinta. Veja. Confirme com Deus que está caminhando nessa direção. Fé não é sobre falar bonito, é sobre disciplinar a sua mente. É sobre provar para Deus, com atitudes pequenas e consistentes, que você acredita no que orou. Você quer mudança? Então organize seu quarto. Pague uma conta com alegria. Dê o seu melhor no trabalho. Ajude alguém sem esperar nada. Evite reclamar. E agradeça, mesmo que pareça não ter motivo. Isso é fé em ação. Isso é oração com o corpo. Isso é a montanha começando a se mover, não porque você gritou com ela,
mas porque você mostrou a Deus que está pronto para escalar, um passo por vez. Napoleon Hill chamava isso de hábito da fé. A Bíblia chama de fidelidade no pouco. Jesus disse: quem é fiel no pouco também será no muito. Então pare de esperar um milagre enorme do céu se você ainda não fez o básico na terra. Agora eu quero que você anote aí. Qual é a pequena atitude que você vai tomar hoje para mostrar que acredita na oração que você fez? Comece com algo simples, mas faça com excelência, porque Deus vê. E o mundo espiritual responde a quem se move, não a quem só espera. Preste muita atenção em mim agora. A oração que cria sua realidade precisa ser acompanhada de ação com fé. É a sua atitude que dá peso às suas palavras diante de Deus. É a sua decisão diária de se mover, mesmo sem garantias, que libera o poder dele sobre sua vida. Porque Deus não responde apenas ao que você fala, ele responde ao que você faz com aquilo que você crê. A Bíblia inteira está cheia de exemplos disso. Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu, mas o mar só se moveu depois da ação. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, e só então Deus lhe mostrou o caminho. Davi correu para cima de Golias com uma pedra na mão. E só depois do movimento o gigante caiu. Deus espera o seu passo de fé para liberar a intervenção divina, porque é quando você age, mesmo sem ver, que você prova que crê. E quando você prova que crê, Deus mostra o poder. Napoleon Hill dizia: a fé não é fé enquanto não se transforma em ação. Ele chamava isso de fé aplicada. Era o poder de colocar os pés na direção daquilo que você acredita, mesmo quando as circunstâncias ainda gritam o contrário. Hill sabia que o universo só responde a quem se posiciona. E nós que conhecemos a palavra sabemos: Deus honra quem age com obediência, coragem e constância. Agora, eu quero te ensinar algo prático. Está orando por um novo emprego? Mande currículos com a mesma energia com que você ora. Está pedindo por restauração emocional? Comece mudando seus hábitos, cortando vícios, se abrindo para o perdão. Está buscando prosperidade? Honre o pouco que você já tem. Seja excelente no trabalho atual, plante sementes em silêncio. Isso é fé. Isso é oração, em forma de ação. E Deus se move quando você mostra que está se movendo também. Pare agora e pense: o que você tem feito como resposta à oração que fez? Porque muitas vezes Deus já respondeu, só que Ele quer ver se você vai dar o primeiro passo, mesmo sem ver a escada inteira. A fé que não caminha estagna. A fé que só fala engana. Mas a fé que age ativa o céu. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você tem orado por fé ou por medo? Porque a forma como você se aproxima de Deus revela o que você realmente carrega por dentro. Muita gente ora, mas não ora com fé. Ora por desespero, ora como quem está se afogando e grita por socorro, mas sem convicção, sem clareza, sem propósito. E é por isso que a maioria das orações nunca se manifesta. Porque Deus não responde à confusão interior, Ele responde à fé convicta. Preste atenção em mim agora. Orar por medo é dizer: Deus, me salva porque tudo vai dar errado. Orar com propósito é declarar: Deus me mostra o caminho porque eu sei que estou indo para o lugar certo. Uma oração com medo carrega dúvida, ansiedade e desespero. Já a oração com propósito carrega direção, fé e responsabilidade. É como a diferença entre fugir de um problema ou caminhar rumo ao seu destino. Napoleon Hill dizia que a mente focada em medo atrai derrota, doença e fracasso. E ele estava certo. Porque quando você ora com medo, você está reforçando a ideia de que não acredita no cuidado de Deus. É como se dissesse: Senhor, eu peço, mas duvido. E a Bíblia é clara: não pense o homem que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1:6. Então, como orar com propósito? Vou te ensinar agora. Primeiro, tenha clareza do que você quer. Não ore dizendo: abençoa a minha vida, mas sim: Senhor, estou me posicionando para alcançar tal objetivo com tais passos e preciso da tua direção. Segundo, confirme com Deus se o que você quer está alinhado com os princípios dele. O propósito só se sustenta quando está debaixo da vontade do Pai. Terceiro, haja como quem já foi ouvido. Ore e depois caminhe. Tome decisões. Não fique esperando tudo se alinhar. Haja como quem já está sendo guiado. Pare agora e reflita. Suas orações estão cheias de propósito ou apenas cheias de medo? Porque a diferença entre elas define se você está abrindo portas
ou apenas murmurando diante de muros. Deus quer ouvir sua voz, sim, mas quer ver a sua fé sustentando essa voz. Agora eu quero que você pare tudo e me escute com o coração aberto. É fácil ter fé quando tudo está se encaixando. Difícil é manter a fé firme quando nada muda, quando o céu parece fechado. E o silêncio de Deus grita mais alto que a sua esperança. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Elas oram, até com fé, mas desistem no intervalo entre o pedido e o milagre. E o que elas não entendem é que esse intervalo é o teste que separa os que apenas querem dos que estão prontos para receber. Napoleon Hill dizia: a persistência é o ponto onde a fé prova o seu valor. E ele estava certo. A fé verdadeira não se revela no começo da oração, mas no meio da espera, quando tudo está parado, quando nada parece responder, quando até suas emoções começam a duvidar. É aí que a sua fé precisa se manter de pé. Não é sobre sentir, é sobre decidir continuar crendo, mesmo no escuro. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. José foi vendido pelos irmãos e ficou anos sendo preparado no Egito. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Todos eles passaram por um tempo onde nada parecia estar acontecendo, mas no invisível tudo estava sendo preparado. E é isso que eu quero que você entenda agora. O silêncio de Deus não é negação, é construção. Então, como manter a fé firme no tempo da espera? Primeiro, proteja sua mente. Cuidado com o que você escuta, lê e repete. Não alimente o medo. Segundo, crie rituais diários de fortalecimento espiritual, mesmo que curtos. Uma oração ao acordar, uma frase de fé escrita no espelho, um momento de silêncio só seu com Deus. Terceiro, continue andando. Não pare sua vida esperando o milagre. Continue plantando, servindo, estudando, trabalhando. Mostre ao céu que você crê mesmo sem provas. Você quer ver Deus se mover? Então, permaneça firme quando tudo parecer parado, porque é justamente aí que os céus se preparam para descer com força. A fé que resiste ao tempo é a que move o tempo a seu favor. Agora eu quero que você declare nos comentários: eu continuo crendo, mesmo no silêncio. Escreva isso. Declare isso. Isso não é apenas uma frase. É um ato de guerra espiritual. É um sinal para Deus de que você não vai recuar. E o céu reconhece quem permanece. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta que pode virar uma chave na sua vida. Você está mesmo pronto para receber o que tem orado? Porque uma coisa é pedir, outra completamente diferente é estar preparado para sustentar aquilo que pediu. Muitos falam com fé, muitos clamam, muitos até acreditam que merecem, mas poucos estão dispostos a se preparar, de verdade, para suportar o peso da resposta. Preste muita atenção em mim agora. Deus não entrega promessas para quem não tem estrutura. Ele é pai, não é distribuidor de desejos. Ele só libera aquilo que você está pronto para administrar. Você pede prosperidade, mas ainda desperdiça o pouco que tem. Pede por relacionamentos saudáveis, mas ainda carrega traumas não resolvidos. Pede por oportunidades, mas continua preso à procrastinação, ao medo, à zona de conforto. Napoleon Hill dizia que a oportunidade só encontra os preparados, e ele estava certo. O que você chama de atraso pode ser apenas a misericórdia de Deus dizendo: filho, ainda não. Se eu te entregar agora, você perde, você se afasta, você se destrói. Deus não te nega, Ele te constrói. Ele quer ver se você tem maturidade emocional, espiritual e prática para viver o que está pedindo. Então eu quero que você pare agora e reflita. O que você precisa mudar em si mesmo para se tornar capaz de sustentar aquilo que você quer receber? Que hábitos, palavras, comportamentos ou amizades você precisa abandonar para abrir espaço para a promessa? Se Deus te entregasse hoje o que você pediu, você realmente estaria pronto? Ou isso se tornaria um peso, uma distração, até uma maldição? A fé verdadeira se prova na preparação. Quando você começa a agir como quem já está recebendo, você se torna apto para receber. Não é mágica, é maturidade. Deus entrega para quem honra, e quem honra se prepara. Quem honra organiza, quem honra vigia, limpa, cresce, muda. A oração que funciona é aquela que molda quem você é, não só o que você deseja. Agora eu quero que você comente aqui: Senhor, me prepara para o que estou pedindo. Essa frase pode parecer simples, mas ela é uma rendição profunda. Ela mostra que você não quer apenas resultados, você quer transformação.
E é aí que o céu começa a agir de forma definitiva. Agora imagine comigo, você está passando por um momento difícil. As contas apertadas, a alma cansada, portas que pareciam se abrir, se fecharam. E mesmo assim, no meio de tudo isso, você para, respira e diz: obrigado, Deus. Isso é força, isso é fé real, isso é maturidade espiritual. Porque a gratidão no vale é o que prepara o seu espírito para suportar o monte. Preste muita atenção em mim agora. A maioria das pessoas só agradece quando recebe. Mas os que verdadeiramente mudam a realidade são aqueles que agradecem antes, durante e mesmo quando tudo parece faltar. Porque o céu responde a corações que honram a vida, não só as vitórias. Deus quer ouvir sua gratidão pelas coisas simples. O ar que você respira, o corpo que ainda se move, o pão na mesa, o pouco que já é muito perto do nada. Napoleon Hill dizia que a emoção mais poderosa para moldar o subconsciente é a gratidão, porque ela eleva a frequência da mente, limpa o campo emocional e sintoniza o espírito com o que há de melhor. E a Bíblia confirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é pelas coisas boas apenas, é em tudo, até no caos, até na espera, até na dor. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você não for feliz agora com o que tem, também não será quando tiver mais. Porque felicidade não é uma conquista, é uma decisão espiritual. E a oração da gratidão é essa decisão em forma de palavras. Quando você agradece na dificuldade, você prova ao céu que está pronto para viver a abundância, porque não será escravo dela. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Pare por um minuto e pense: o que você tem hoje que já é uma resposta? Um teto? Um amigo? Um novo dia? Uma chance de recomeçar? Agradeça agora. Fale em voz alta ou escreva nos comentários: obrigado, Deus, por tudo que eu já tenho. Isso é oração. Isso é preparação. Isso é transformação. Quem agradece no pouco se torna confiável no muito. Quem louva na dor recebe cura no espírito. Quem honra o presente está pronto para viver o futuro. A gratidão é o segredo silencioso dos que vencem, não por sorte, mas por fé cultivada. Na próxima e última parte, eu vou te conduzir a uma oração final, uma declaração poderosa que vai unir tudo o que você aprendeu aqui. Uma oração para selar sua nova identidade. Continue comigo até o fim. Agora feche os olhos comigo, respire fundo e prepare o seu coração. Porque esta não é uma oração comum. É uma declaração de quem entendeu que a fé não é só para pedir, é para se posicionar. Que orar não é apenas falar com Deus, é andar com Ele, é viver com consciência, com responsabilidade, com propósito. Hoje você vai declarar com a sua boca quem você está se tornando, e o céu vai reconhecer a sua voz. Repita comigo, com fé, com alma, com verdade. Senhor, eu não quero mais orar como quem implora. Eu quero orar como quem confia. Eu não quero mais viver como quem espera um milagre. Eu quero viver como quem é o milagre. Eu declaro que a partir de hoje, minha mente será um altar. Meus pensamentos serão uma oração contínua. Minhas palavras terão poder e minhas ações terão direção. Eu sou forte, porque o Senhor é a minha força. Eu sou próspero, porque eu honro o que já tenho. Eu sou guiado, porque o teu Espírito habita em mim. Mesmo nos dias difíceis, eu escolho agradecer. Mesmo quando não vejo, eu escolho confiar. Mesmo quando tudo parecer parado, eu vou continuar, porque eu sei que enquanto eu ajo com fé, o Senhor se move com poder. Eu não sou mais o que fui. Eu estou me tornando aquilo que nasci para ser. Eu sou filho, eu sou herdeiro, e eu estou pronto para viver tudo o que o céu escreveu ao meu respeito. Obrigado, Deus, por tudo o que já tenho, e obrigado por tudo o que está vindo, porque eu já recebi pela fé. Amém. Agora respire. Sinta. Porque algo em você mudou. Talvez ainda não no mundo lá fora, mas dentro de você já começou a nova realidade. Continue nessa jornada. Continue orando com fé, com ação, com propósito. E, acima de tudo, seja a oração que você gostaria de fazer. Viva como quem já recebeu. E se essa série falou com você, compartilhe com alguém. Comente aqui embaixo. Eu declaro que minha mente é um altar vivo. E lembre-se, Deus ouve, Deus vê, mas Ele se move com força mesmo quando você decide se mover também. Nos vemos no próximo conteúdo. Que Deus te abençoe.